Eu quero convidar você, nessa noite, a nós conversar um pouco sobre a palavra de Jesus. Eu quero convidar você a abrir em Lucas capítulo 8. A princípio, vamos ler o versículo 19 até o 21. Depois vamos andar bastantinho. E eu vou precisar da tua ajuda. Vou precisar que pelo menos 10 pessoas me dê 5 minutos. Quem me dá 5 minutos? 10 pessoas, erga a mão aí. Fica com a mão erguida. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Tá bom. Vai dar. Vai dar para mim fazer aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículo 19. Jesus vinha ensinando desde o capítulo 5, fazendo milagres, curando, após o seu batismo. E aqui, no versículo 19, diz assim: a mãe e os irmãos de Jesus chegaram até onde ele estava, mas não podiam aproximar-se por causa da multidão. E lhe comunicaram: a sua mãe e os seus irmãos estão lá fora e querem vê-lo. Jesus, porém, lhes respondeu: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Diga, praticam. Amém. Então, nessa noite eu quero falar um pouco sobre isso. Mas para isso quero voltar no capítulo 6 de Lucas, onde o Senhor Jesus estava ensinando. E ele estava fazendo algo tremendo, como falei, desde o capítulo 4 em diante. Mas aqui, no capítulo 6, Jesus separa os seus apóstolos, os seus discípulos, aqueles que iam andar com ele. E no versículo 12 de Lucas 6, diz assim, estou lendo na NA, Nova Almeida Atualizada. Naqueles dias Jesus se retirou para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. E quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu também o nome de apóstolos: Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, e André, seu irmão, Tiago e João, Felipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que se tornou traidor. Note que Jesus começa então falando aqui com seus discípulos, convidando, diz que ele escolheu dentre eles. Note que tinha mais pessoas ali, tinha mais discípulos que vinham andando com o Senhor. Mas diz que ele escolheu 12 entre eles, os quais, ele deu o nome de apóstolo. Mas eu quero continuar a leitura, por isso peço que você nessa noite preste bastante atenção. Tente se conectar com essa fala de Jesus, porque ela é longa e eu quero continuar lendo ela, porque eu acho que é mais importante eu ler aquilo que ele diz a nós nessa noite, do que eu mesmo falar. Então, peço a sua atenção. E no versículo 17 diz: e descendo com eles. Veja que continuou a caminhada. Ele escolheu, e diz o seguinte: e descendo com eles do monte, Jesus parou num lugar plano, onde se encontravam muitos discípulos. Preste atenção, que era
muitos discípulos, não eram só 12, mas tinha muitos. Muitos discípulos seus e grande multidão do povo de toda a Judéia e de Jerusalém e do litoral de Tiro e de Sidom, que vieram para ouvir. Olha só, essas pessoas tinham vindo então para ouvir e para ser curados de suas doenças. Também os atormentados por espíritos imundos eram curados. E todos da multidão procuravam tocar em Jesus, porque dele saía poder e curava a todos. Olha que tremendo quando nós vamos até Jesus. E nessa noite você veio até aqui. E eu creio que Jesus está querendo fazer algo muito grande nas nossas vidas. E por isso nos trouxe aqui. Por isso trouxe você, trouxe a sua família aqui. Porque Jesus, ele tem um plano muito maravilhoso para as nossas vidas. E quando o irmão Lucas começou a falar aqui, ele falou sobre essa importância de nós vir até Jesus. De ouvir o que ele tem para nós. Sabe, queridos, e na verdade ele segue a conversa. Depois que ele curava todos, ele começa novamente a falar a respeito de um assunto que é maravilhoso, e ele cita isso em 3 evangelhos, Marcos, Lucas e Mateus, e diz que então, olhando para os seus discípulos, Jesus lhes disse, versículo 20, estão caminhando comigo? Amém? Preste atenção, e ele começa a dizer para aquelas pessoas, que era quem? Uma grande multidão. E diz, bem-aventurados são vocês, os pobres, porque o reino de Deus é de vocês. Porque, bem-aventurados são vocês que agora têm fome, porque serão saciados. Bem-aventurados são vocês que agora choram, porque vocês hão de rir. E bem-aventurados são vocês quando as pessoas os odiarem, expulsarem da sua companhia, insultarem e rejeitarem o nome de vocês como indigno por causa do Filho do Homem. Alegrem-se naquele dia e exultem, porque grande é a recompensa de vocês nos céus, porque os pais dessas pessoas fizeram o mesmo com os profetas. Ele diz, mas ai de vocês, os ricos, porque vocês já receberam a consolação. E ai de vocês que agora estão fartos, porque vocês virão a passar fome. Ai de vocês que agora estão rindo, porque vocês vão lamentar e chorar. Ai de vocês quando todos os elogiarem, porque os pais dessas pessoas fizeram o mesmo com os falsos profetas. Note que Jesus começa a dar um grande ensino para as pessoas que estavam ali. E é importante que depois dele ter feito isso e começar a ensinar, ele começa a falar de práticas, né? E eu coloquei um tema sobre essa mensagem, colocando a fé em prática para nós alcançar, ou para alcançar. Como nós temos esse ano o nosso tema de alcançar, nós precisamos fazer algumas coisas, e principalmente pô-las em práticas. Porque se nós não pôr em práticas,
as coisas que o Senhor nos ensina, nós não iremos fazer ou alcançar o objetivo que o Senhor tem para nós. Por isso é necessário que você e eu praticamos o que Jesus Cristo nos ensina. Isso vai fazer toda a diferença na sua vida e na minha vida. E quando o Senhor Jesus começa, a primeira coisa que Ele faz é subir ao monte e passar uma noite inteira orando. De que, tão fácil, né? Vou ficar essa noite toda orando no monte. Hoje eu fiquei 40 minutos no monte e desci encharqueado dos pernilongos. Eu estava doido aqui em cima no nosso monte. Imagina o Senhor Jesus, Ele passou a noite toda orando. E na manhã, Ele põe em prática as coisas que Ele tinha ouvido e aprendido ali orando com o Pai. E depois Ele começa a ensinar essa prática aos seus discípulos. Hoje, quem são os seus discípulos? Nós. Nós somos os seus discípulos. E a segunda coisa que ele quer é que nós pratique os seus ensinos. Então, a primeira coisa quando Ele nos escolhe, Ele dá um grande treinamento. E depois Ele nos chama para a prática. E depois Ele começa a falar da importância e da alegria que é servir a Jesus e de algumas coisas que nós precisamos fazer, alguns hábitos que nós precisamos mudar. E eu queria continuar no texto, porque o texto vai estar explicando tudo. Por isso que eu peço a sua atenção e fique conectado com o que o Senhor está fazendo. A partir do versículo 27, ele diz: digo, porém, a vocês que me ouvem. O que é? A vocês que me ouvem. É importante que nós ouça. E ali, no texto base que eu li, de Lucas 8, ele diz que a mãe e os irmãos de Jesus são aqueles que ouvem e que praticam. Então, para nós nos tornar uma família de Jesus, conectada, forte, fortalecida, precisamos ouvir e praticar. Porque esse é o que vai dar resultado nas nossas vidas. Então ele diz: amem os seus inimigos primeiro. Começa a falar de coisas fáceis agora. Façam o bem aos que odeiam vocês. Abençoem aqueles que amaldiçoam. Orem pelos que maltratam vocês. Ao que lhe bate numa face, ofereça também a outra. E ao que lhe tira a capa, deixe que leve também a sua túnica. Dê a todo que lhe pedir alguma coisa. E se alguém levar o que é seu, não exija que seja devolvido. Façam aos outros o mesmo que vocês querem que eles façam a vocês. Se vocês amam aqueles que amam, que recompensa terão? Porque até os pecadores amam aqueles que os amam. E se fizerem o bem aos que lhe fazem o bem, que recompensa terão? Até os pecadores fazem isso. E se emprestarem àqueles de quem esperam receber, que recompensa terão? Também os pecadores emprestam aos pecadores para receberem outro tanto. Vocês, porém, amem os seus inimigos. Façam o bem, empreste sem esperar nada em troca. Vocês terão uma grande recompensa e serão filhos do Altíssimo. Pois Ele é bondoso até para os ingratos e maus. Sejam misericordiosos, como também é misericordioso o Pai de vocês.
Então aqui ele já está falando de uma prática, e que não é fácil essa prática, de perdoar aqueles que nos ofendem, de amar aqueles que nos maltratam, aqueles que nos odeiam. Não é tão fácil assim. Então a gente precisa olhar aqui, que esses são conselhos que Jesus está dando para quem? Os seus discípulos. Ele está dando esses conselhos para mim. E eu fiquei muito ministrado com esses conselhos de Jesus, enquanto pedia para o Espírito Santo o que eu queria falar hoje, quando ele começou a me levar nesse texto. E depois ele falou para mim que, depois dessas práticas, eu preciso mudar alguns hábitos. E ele segue, no versículo 37, ele diz: não julguem, e vocês não serão julgados. Não condenem, e vocês não serão condenados. Perdoem, e serão perdoados. Deem-lhe será dado a boa medida, prensada, sacudida e transbordante, será dada a vocês. Porque com a medida que vocês tiverem medido, vocês serão medidos também. Então, interessante que quando eu aplico a minha fé, aplico o que Jesus me ensina, eu tenho que primeiramente querer dar. O princípio do Evangelho é dar. Ano passado nós ministramos no fim do ano sobre o texto do capítulo de Atos, que mais bem-aventurado é dar do que receber. Mais feliz. E aqui Jesus estava falando das bem-aventuranças nesse sermão da montanha. De como nós vamos ser bem-aventurados, como nós vamos ser muito felizes. Mas para isso, ele deu esse caminho. E na sequência, Jesus lhes contou também uma parábola. Olha que interessante. Aí ele começa com um assunto profundo. Porque como que um cego vai guiar outro cego? Né? E ele diz: será que um cego pode guiar outro cego? Não é fato que ambos cairão no buraco? O discípulo não está acima do seu mestre. Todo aquele, porém, que for bem instruído, será como seu mestre. E por que você vê o cisco no olho do seu irmão, mas não repara na trave que está no seu próprio olho? Como você poderá dizer ao seu irmão: deixe, irmão, que eu tire o cisco que está no seu olho, se você não repara na trave que está no seu próprio olho? Hipócrita, ele diz, tire primeiro a trave do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco que está no olho do seu irmão. Interessante que é fácil mesmo, né? Eu apontar os erros dos outros. É fácil, porque eu estou olhando para você. É fácil você daí apontar para mim. É fácil. Mas Jesus está nos chamando a atenção para nós não viver esse tipo de vida. Uma vida hipócrita. Porque é triste a gente viver na hipocrisia, achando que é e não é. Pensando que eu sou o fulano, que eu sou alguma coisa e que eu posso julgar os outros. Jesus não chamou nenhum de nós para isso. Ele chamou nós para ajudar uns aos outros. Eu posso ajudar a tirar o cisco do olho da minha esposa, porque eu e elas precisamos nos cuidar um do outro. Ela também tira cisco do meu olho, porque ela também está vendo bem. Nós estamos perto,
Você pode ajudar o seu irmão. Aliás, você deve ajudar o seu irmão. Porque aqui Jesus, o nosso Senhor, Ele escolheu pessoas e estava instruindo para que elas ajudassem outras pessoas. Ele não estava instruindo elas a condenarem, a julgarem, a fazerem acusação contra os outros, mas pelo contrário, Ele estava nos chamando para viver uma vida nova. E como eu falei, colocando a fé em prática para alcançar, que é o tema do meu assunto, que é o tema desse ano das nossas igrejas, no Brasil e em outros países onde nós estamos. Como que nós vamos alcançar? Se nós não colocar em práticas os ensinos que nós recebemos no discipulado, no GC, nos nossos encontros de celebração. Como que nós vamos pôr em prática? E ele continua, o texto não parou. E ele diz: não há árvore boa que dê mau fruto, e nem árvore má que dê bom fruto. Olha só, não há árvore boa que dê mau fruto, e nem árvore má que dê mau fruto, bom fruto. E aí ele continua, ele dizendo, porque cada árvore, ele não está falando de árvore, ele está continuando explicando. Ele diz, cada árvore é conhecida pelos seus frutos que produz, porque não se colhem figos de ervas daninhas, nem se apanham uvas de espinheiros, ou dos espinheiros. A pessoa boa tira o bem do seu bom tesouro do coração, e a pessoa má tira o mal do mau tesouro, porque a boca fala do que o coração está cheio. Isso é extremamente sério e certo. Então, como está sendo as nossas falas, como as nossas conversas entre irmãos, entre amigos, entre colegas de trabalho, entre familiares? Como que está sendo as nossas práticas? Porque é interessante que os frutos, e eu costumo dizer, quando atendo eu e a minha esposa, a gente atende muito junto, e em seguida a gente encontra pessoas com muitas dificuldades. E sabe, queridos, eu quero te encorajar nesse momento com isso, porque ninguém bate numa árvore que não tenha fruto. Eu costumo dizer que ninguém vai chegar num pé de mexerica com um bambu e começar a bater para derrubar folha. Pode se espinhar, pode se machucar, mas a pessoa vai lá no pé de mexerica, porque lá vai ter aquela fruta bonita, madurinha, que ele quer apanhar. Assim somos nós. O inimigo, nosso adversário, ele vai tentar bater em nós, vai tentar nos ferir, vai tentar nos entristecer, vai tentar nos desanimar, para que nós não possamos alcançar os nossos objetivos, para que nós não possamos alcançar as pessoas que Jesus nos deu, para que nós não venhamos alcançar a realização do nosso casamento, ou nos nossos negócios, na nossa empresa. O inimigo vai tentar bater em nós, vai tentar bater nos nossos filhos. Por isso que nós temos que estar com o olho sem trave, para que nós possamos ajudar os nossos irmãos, para que nós possamos fortalecer a nossa igreja, para que nós possamos fortalecer a nossa família. E aí Jesus Cristo, ele segue ainda no texto e dá um fundamento muito forte. E aí ele diz, por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu mando? Sabe, queridos, voltamos no que os que ouvem e praticam. Veja que Jesus fala, no versículo 21 de Lucas 8, no final ele diz, olha só, ele diz,
minha mãe, meus irmãos, são aqueles que ouvem a palavra de Deus e praticam. Aleluia! Jesus está nos dando um caminho. E aqui ele começa dizendo: por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu mando? Sabe, a gente ouve tantos conselhos. E eu costumo muito me reportar ao meu discipulador, à nossa liderança, para a gente ser mais assertivo. Porque é tão triste a gente ser errôneo e errar, porque sempre a gente tem um prejuízo quando a gente erra. Não é que a gente não possa errar, a gente vai errar tentando acertar. Mas sempre vai vir um preço, um ônus por causa do erro. Mas quando eu procuro buscar conselhos e eu pôr em práticas, eu vou me tornar mais assertivo. E o meu bônus, a minha alegria, que Jesus diz, a minha bem-aventurança, ela vai ser maior. Então ele diz: por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu mando? E ele segue e diz: eu vou mostrar a vocês a quem é semelhante todo aquele que vem a mim, olha só, ouve as minhas palavras e pratica. Jesus está dizendo que vai mostrar. Não precisa eu enfeitar a palavra dele, porque ele está dizendo, ele diz: esse homem é semelhante a um homem que, ao construir uma casa, cavou, abriu profunda vala, lançou alicerce sobre a rocha. Quando veio a enchente, as águas bateram contra aquela casa e não puderam abalar, por ter sido bem construída, bem fundamentada. E quem é construtor aqui, temos alguns aqui da nossa família que trabalha nisso, sabe. Uma casa feita num terreno mal preparado, sem uma boa fundação, sem uma boa vala, sem uma boa sapata, ela vai começar a se rachar. E ele diz: mas o que ouve, olha só, e não pratica, é semelhante a um homem que construiu uma casa sobre a terra, sem alicerces. E quando as águas bateram contra ela, logo desabou. E aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Sabe, uma família, ela é uma casa. E a casa é a nossa vida. Nós somos o templo de Deus, a casa. E quando nós descuidar dessa casa, e que os nossos alicerces, eles não forem a palavra de Deus, pode acontecer muitas coisas para nós. A falta de um bom alicerce, ou de uma boa base, vai levar a nós viver uma vida infrutífera, uma vida hipócrita, que ele diz, porque nós ouvimos e não pratiquemos. Ele diz hipócritas, uma vida de hipocrisia. Mas é interessante que quando eu e você, nós colocamos isso em prática, o resultado, ele torna-se um resultado muito diferente. E eu digo isso, aconteceu isso na minha casa, na minha família. Enquanto eu não tinha esses fundamentos, a minha casa era uma casa destruída, desorganizada, problemática. A nossa família era uma família desestruturada, porque eu não ouvia e eu nem praticava. Mas aqui Jesus diz: aquele que ouve e aquele que pratica,
E é interessante que Jesus estava fazendo e dando todo esse ensinamento para os seus discípulos, que logo em seguida ele ia enviar ao mundo. Olha, é interessante do que Jesus estava se preocupando com a sua equipe, com os seus discípulos, com os seus apóstolos, porque ele queria que eles fossem assertivos. Nós, quando investimos nos nossos discípulos, nos nossos líderes de IGCs, nossos líderes de departamento, nós procuramos cuidar ao máximo para que você e eu, nós sejamos mais assertivos. Nós consiga alcançar mais o objetivo, que é ganhar as vidas para Cristo, consolidar as vidas para Cristo, e depois enviar elas também para que vão fazer a obra. E eu chamo a atenção de você agora para o capítulo 9 de Lucas, e logo já vou encerrar. Olha só, Jesus tendo Jesus convocado os 12, olha só, aqueles que ele tinha orado a noite toda, descido e escolhido, sentado com eles ali naquele sermão no monte, né? Diz que toda a galera, eles se sentaram ali, ele falou aos seus discípulos, e aí ele deu todo aquele ensinamento, fez muitos milagres na sequência, e aqui no capítulo 9, diz que ele, tendo Jesus convocado os 12, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios e para curar doenças. E veja que também os enviou a pregar o reino de Deus e a curar enfermos. E disse-lhes, veja que ele escolheu, deu poder, deu autoridade. Ó, eu estou passando aqui uma procuração para vocês. Isso tudo que eu fiz, expulsando demônio, curando enfermos, que diz que ele curava todos os que vinham, com problemas de espírito, com problemas de enfermidade. Ali no capítulo 6, aqui ele dá essa instrução para eles e diz, eu também os envio a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. E disse-lhes, não leve nada para o caminho, nem bordão, nem sacola, nem pão, nem dinheiro. Vocês também não devem ter 2 túnicas. E na casa em que vocês entrarem, fiquem ali até saírem daquele lugar. E aonde quer que não receberem vocês, ao saírem daquela cidade, sacudam o pó dos pés em testemunho contra eles. Então saindo eles, olha só, eles obedeceram. Então saindo eles, percorriam todas as aldeias, anunciando o evangelho e fazendo curas por toda a parte. Veja que aqui eles já estão na prática. E uma coisa que é interessante para nós é a prática. Os resultados, eles vêm quando eu e você praticamos. Esses apóstolos, esses discípulos, que foram escolhidos, eles eram homens que eles nunca tinham feito isso. Eles passaram por um treinamento, pela uma imersão junto com o Senhor Jesus Cristo. E esses homens saem colocando em prática. Veja que aqui mostra muitas curas. Mas eu quero mostrar para vocês Pedro, no capítulo 3 de Atos. O mesmo escritor desse livro, Lucas, ele escreve esse livro de Atos. E no capítulo 3 de Marcos, eu não vou abrir, vou pedir que abra ali para mim, quando Pedro, capítulo 3 de Atos,
Vou abrir aqui também, eu gosto de ler. Veja bem, Pedro e João, olha só, a prática. Pedro e João, quem que eram os primeiros apóstolos que Jesus começou a escolher? Estavam se dirigindo ao templo para a oração das 3 horas da tarde. Estava sendo levado um homem coxo de nascença, que diariamente era colocado na porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. Quando ele viu Pedro e João, que iam entrar no templo, pediu-lhe que dessem uma esmola. Pedro e João, fitando juntamente com João, disse: olhe para nós. E ele olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem ouro, não possuo nem prata, nem ouro, mas o que tenho, isso lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levante-se e ande. E diz que ele só pegou na mão do homem, que era aleijado há 38 anos, colocado para pedir esmola. Com 2 anos de idade, ele já começou a ser jogado ali para pedir esmola. E Pedro e João não fizeram força nenhuma. Eles só falaram: olha para nós, levanta e anda, em nome de Jesus. O próprio Pedro, depois, na sequência de Atos, nós podemos ver no capítulo 5, versículo 12, diz que muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo, e todos costumavam se reunir de comum acordo no pórtico de Salomão, mas no restante ninguém ousava juntar-se a eles. Porém o povo tinha grande admiração por eles, e aumentava sempre mais e mais o número de crentes no Senhor, e uma multidão de homens e mulheres, a ponto de levarem, olha só, a ponto de levarem os enfermos até pelas ruas, e ao menos colocassem sobre leitos e macas, para que ao passar, ao menos, ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse sobre algum deles. Vinha também muita gente das cidades vizinhas de Jerusalém, levando doentes, atormentados por espíritos imundos, e todos eram curados. Uma vida de prática, uma vida de obediência, uma vida de humildade, porque a humildade é que leva nós a viver o resultado. A humildade é que vai mudar as coisas na nossa vida. O próprio Senhor Jesus Cristo, Ele fala, e eu cito muito, gosto demais, de Mateus 11, 29. Projeta aqui para mim, Mateus 11, 29. Tomem sobre vocês o meu jugo, e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para a vossa alma. 30. Porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Jesus não joga peso nas nossas costas. Jesus não quer carregar o homem de peso. Jesus não quer carregar os discípulos dele de peso. Ele só deu autorização de usar o seu nome. Ele diz: em meu nome imporão as mãos sobre os enfermos. Sabe, queridos, estes ficarão curados. Quando eu e você aprendemos essa palavra simples, a tal de palavra humildade, Santo Agostinho de Hipona dizia que um homem precisava ter 3 coisas. E ontem encontrei um senhor, e ele citou isso para mim, ficou vivo de novo no meu coração. Quando eu estudava, eu aprendia isso. E ele dizia: um homem precisa ter 3 coisas muito importantes na sua vida: humildade, humildade e humildade. Sabe, queridos, os humildes serão exaltados,
Pedro diz, lá em 1 Pedro 5, 6, ele diz, abre para mim, 1 Pedro 5, 6. Portanto, ele diz, humilhe-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele, Jesus, em tempo oportuno vos exalte. Tiago diz a mesma coisa, eram os apóstolos que tinham aprendido com Jesus, eram os homens que tinham andado com Ele, eram pessoas que viveram essa vida de relacionamento com o Senhor. Pedro chega a dizer que o traje que agrada a Deus, no capítulo 3, eu não lembro o versículo, ele diz que é um traje de mansidão e de humildade. Sabe, queridos, se é uma coisa que dá resultado na minha e na tua vida, é quando nós aprendemos com Jesus e colocamos em prática. É interessante que 1 Crônicas 7, 14, projeta para mim, eu acho que do 11 em diante. Olha que tremendo, porque para nós ser humildes, a primeira coisa que temos que viver é uma vida de oração, uma vida de obediência, porque o Senhor pede que nós estejamos em relacionamento com Ele. 2 Crônicas, perdão, errei. 2 Crônicas, errei. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, a primeira coisa, sabe? Humilhar, sabe o que é, queridos? É você jejuar, é você tirar algum alimento que você mais ama, é você fazer uma semana de jejum daquilo que você mais gosta, é você, nesse tempo, tirar tempo para ler a palavra. E ele diz, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, me buscar, se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Olha o que ele segue dizendo. Os meus olhos estarão abertos, os meus ouvidos estarão atentos à oração que se fizer neste lugar. Pode ir, porque eu escolhi e santifiquei esse templo, o teu templo, a tua vida. Deus te escolheu para isso, e eu escolhi esse templo para que nele esteja o meu nome para sempre, e os meus olhos e o meu coração estarão ali todos os dias. Mas, se você andar diante de mim, como fez seu pai Davi, fazendo segundo tudo o que lhe ordenei, guardando os meus estatutos, os meus juízos, também confirmarei o trono do seu reino, segundo a aliança que fiz com Davi seu pai, dizendo, nunca lhe faltará sucessor que governe em Israel. Sabe, queridos, isso é uma promessa para eu e você, para você que é uma pessoa humilde, porque Deus diz em Miqueias, Ele diz no capítulo 6, do versículo 8 em diante, o que é que o Senhor te pede? Não é que ande humildemente com o teu Deus. Estou parafraseando, o texto é maior, mas Ele quer que nós ande com Ele, assim como Jesus, o nosso Senhor, andou com os seus discípulos. E Ele preparou o coração daquela equipe, para que através deles se tornasse uma equipe tão forte e tão consistente, que o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo chegou até eu e você.